Sejam bem-vindos ao podcast Código do Topo, o podcast que traz as pessoas que dominam as suas áreas de atuação, pessoas que são realmente importantes, que têm feito a diferença no mercado da saúde, mercado da estética. E hoje eu estou com uma pessoa aqui que eu gosto muito. É uma pessoa espetacular como empresária, é uma pessoa espetacular como pessoa, é uma pessoa divertida, que tem uma energia incrível. Então, eu quero apresentar para vocês uma pessoa que é da área de estética, da área de biomedicina, a super biomédica querida doutora Caroline Allgaier. Eu já estava quase perguntando assim, Samuel, quem é que está chegando aqui? Sou eu. Show de bola, que legal. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Fico muito contente de ver também toda essa tua evolução profissional, né? Desde que nós começamos o ano passado com uma mentoria que o Samuel foi lá na clínica me salvar, né? Porque eu estava precisando muito, assim, ser um pouco mais orientada nessa questão da gestão de clínica. Ele me auxiliou muito. E de lá para cá, tu está evoluindo cada vez mais, né? Com consultorias, podcasts. Esse homem, assim, é um avião. É isso aí. Mas eu sempre digo, né, que nós só crescemos se nós temos pessoas com quem a gente convive, né, que a gente está junto, mesmo que a gente não esteja sempre juntos, mas na jornada, né? Essa questão da nossa jornada, que a gente está com pessoas certas, com as pessoas importantes, que também nos elevam como pessoa. Isso é muito legal. Então, esse teu comentário já mostra que como é uma forma que tu pensa também. É muito importante isso, né? Nós nos cercarmos de pessoas inspiradoras. Né? Não somente, às vezes, porque dependendo do contexto onde tu está inserido, né, tu tem alguns tipos de limitações, né? Às vezes social, então, às vezes tu não consegue estar inserido com pessoas que vão te fazer alguma virada de chave, mas hoje nós temos acesso nas redes sociais a muitos perfis, então não ficar só seguindo perfis de influenciadores que trazem conteúdos que não são relevantes para te engrandecer. Mas, através das redes sociais, nós já conseguimos então, ter acesso a grandes profissionais que podem nos ajudar a ir virando essa chave, né? E eu te acompanhando ali no Instagram e tu me falando também que tu me acompanha, o quanto isso, às vezes, consegue nos motivar a buscar algo dentro de nós, dentro da nossa profissão, de evolução, né, como empresário, espiritual, em vários aspectos, né, como é importante. Com certeza, eu acompanho muito a Carol, comento tudo, eu dou risada, porque a Carol, além de ser uma profissional muito bacana, ela tem uma trajetória muito, muito importante, muito legal, que eu vou contar para vocês logo mais, que ela vai contar para vocês logo mais, mas ela tem uma coisa que eu acredito que é muito bacana quando eu vejo os profissionais de sucesso, que tu tem o brilho no olhar ao trabalhar. Não é a luz aqui que tá... Também. Mas quando a pessoa ela trabalha com propósito, né? Muito se fala sobre o propósito, mas tu vê claramente quando a pessoa está executando o seu propósito no seu dia a dia. Tu consegue ver que a pessoa está com brilho, a pessoa não está apagada. E ela faz aquilo, ela se diverte com os pacientes, ela conta piada, ela conta coisas engraçadas, ela faz realmente o negócio acontecer de uma forma muito leve. E isso aí é uma característica de quem consegue chegar no topo, de quem consegue, né, se diferenciar no mercado. Então, mas para a gente conhecer um pouquinho mais a Carol, eu quero perguntar para ela como que ela decidiu ser biomédica. Ela estava comentando que ela veio de uma cidade do interior, e aí a gente, né, fica sempre com essa expectativa, mas como é que as coisas aconteceram, né? Tem sempre história muito curiosa, e eu tenho certeza que a Carol também vai contar alguma coisa. Primeira coisa, eu preciso saber quanto tempo nós temos aqui, para ver se eu posso contar todas as histórias. Uma hora e meia. Tô brincando. Porque assim, na verdade, eu vou resumir, tá, para vocês como eu entrei na biomedicina. Porque quando eu fiz biomedicina, não existia biomedicina estética, né? Então, quando nós estamos falando de ingressar na faculdade de biomedicina, nós não estamos falando na estética. Eu, lá nos primórdios, há longos anos atrás, há muitos anos aninhos atrás, tá? Quando eu iria para a faculdade, né, eu tinha que escolher uma profissão. Eu acredito que muitos de nós passamos por isso, de não saber ao certo que profissão escolher. Totalmente, eu fui e não assim ter também. Nenhum tipo de aptidão, né, que tu algo visto assim, sabe, que pode te indicar para algum caminho. Mas o que eu gostava naquela época? Eu gostava de decoração, sei lá, eu achava que arquitetura seria algo que eu gostaria de fazer, porque no colégio
Eu gostava de biologia, educação física. Daí eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? Biologia. Ah, não queria fazer faculdade de biologia, de educação física também não. Naquela época, o meu pai era funcionário público, era da Brigada Militar, e ele sempre quis que eu fizesse direito ou administração para fazer concurso público. Seria uma boa advogada. Acho que seria uma boa advogada. Seria uma boa advogada, é verdade. E só que, assim, eu sempre fui uma boa aluna, sempre fiquei entre a primeira e a segunda, mas nunca fui de estudar, ficar longas horas na frente dos livros, mesmo porque eu sou muito ativa. Então, nunca me imaginei como sendo uma pessoa parecida para o concurso. Eu sempre falei para os meus pais, não tenho a mínima condição, porque eu não vou conseguir fazer isso. Hoje eu descobri que eu tenho TDAH, né? Tu já deve ter percebido isso. Um pouco só. Mas hoje isso é um elogio, né? Se a pessoa tem um pouquinho de TDAH, é uma coisa boa. E aí, então, para mim não era uma possibilidade. Então, eu pensei assim, tá, eu quero fazer arquitetura, então. Eu gosto das coisas bonitas, eu gosto de embelezar, eu gosto das coisas belas. Só que eu venho do contexto onde eu não vivia com uma classe mais alta, nós não tínhamos contatos com classe alta, nós éramos... tínhamos, nunca nos faltou nada, mas meu pai era sargento da brigada naquela época, somente ele trabalhava em casa, nós éramos entre 4, então nós vivíamos bem limitados financeiramente, uma vida simples, mas com bons valores pelo que a gente veio. Isso aí, então não era assim, por exemplo, hoje, né, se do teu filho quiser fazer arquitetura, tu mora numa bela casa, ele conviveu a vida inteira com aquilo, com beleza, entende? Indo almoçar em bons restaurantes, fazendo viagens onde ele viu aquilo acontecendo, então até para ter um despertar daquilo. Eu não tinha nada naquela época, minha mãe falou assim, tu não sabe nem colocar um vaso em cima de uma mesa, como é que tu quer fazer arquitetura? Sim. E Rio Pardo é uma cidade que é histórica, ela é colonização portuguesa, e lá as pessoas não tinham hábito, naquela época, né, há mais de 20 anos atrás, quando eu me inseri na faculdade, de cuidar das casas. Hoje já mudou, assim, a cidade já evoluiu mais, mas as pessoas nem pintavam as casas. Sabe quando a casa é pintada quando foi construída, e depois nunca mais nem se viu tinta? A nossa casa, por exemplo, ficou anos, uns 20 anos em construção, só com tijolo. Depois que meus pais abocaram, claro, também por condições financeiras, mas também porque às vezes não é tanto prioridade, né? Mas sabe o que é curioso tu falar isso? Eu também venho de uma infância bem simples, mas com altos valores vindo dos meus pais. E hoje, né, antes eu achava isso, ficava, por que justo comigo, né? Ter uma vida mais complicada. Mas hoje, e eu olho para ti e eu enxergo claramente isso também, hoje a gente pode dizer que isso foi uma vantagem, né? Gente, eu estava pensando nisso exatamente esses dias. É isso. É uma vantagem. Muito doido. Porque a gente acaba precisando dar um jeito desde muito cedo. E daí isso já começa a empreender. É isso aí. Tu vira um empreendedor antes mesmo de ter empresa. É isso aí. Isso aí. Tu começa a precisar vender. Tu começa a precisar convencer. Tu começa a precisar se destacar, porque tem pessoas que já têm uma estrutura, como tu falou, né? Toda pronta para o sucesso. Agora, quando tu precisa cavar o teu sucesso, tu precisa realmente usar uma mentalidade que muitas vezes é uma pedra bruta. Ser totalmente disruptivo. Exatamente. E atrás. Então, tu tem que realmente tirar uma força que lá atrás pode ter sido doloroso, mas essa dor no passado hoje nos transforma realmente em pessoas que têm um senso, né, de realmente de querer fazer, de resiliência, de força. Né? E eu posso falar isso da Carol, porque tive uma convivência grande com ela em algum determinado momento na hora da mentoria, né, nos momentos de mentoria, e realmente a força que a Carol tem de trabalho é algo impressionante. Ela hoje está aqui em Porto Alegre, amanhã ela já pega o carro e diz assim, não, vou lá que eu estou com a minha agenda cheia em Balneário Camboriú, eu vou para Balneário Camboriú, atende 10, 12, 15 pacientes no dia, sai de lá, ela atende também em São Paulo, atende no Rio de Janeiro e volta, e é assim. Então, eu posso dizer que a gente fala de código do topo, né, esse nome bonito, mas uma das coisas que eu vejo em ti, né, e que eu te falei isso hoje, né, é que realmente tu tem, além da parte do talento como profissional, mas tem realmente essa força de querer fazer as coisas, né? Sim. E isso não vem somente focado no dinheiro,
né? Eu tenho certeza que tu não olha, te conhecendo, eu sei que tu não olha somente por dinheiro. Ontem eu estava dando uma mentoria lá na clínica e aí a minha aluna, eu fiz o procedimento da minha paciente e eu fiquei tão empolgada assim com o resultado dela. Eu falei assim, eu vou te dar mais tal procedimento e tal procedimento. E ela, coitadinha, ela chegou lá na clínica, ela chorou, ela disse que estava muito feliz de fazer o procedimento comigo, que era um sonho, né, para ela. E ela teve uma transformação linda, assim. E eu fiquei super feliz, super contente. E a minha aluna falou assim, meu Deus, Carol, tu parece uma criança. Gente, tá empolgadíssima, boba, assim, vendo aquele resultado, sabe? Depois eu atendi a sogra dela e daí ela... Eu nunca vi ninguém fazendo esse procedimento assim, nunca vi ninguém fazendo isso, nunca vi fazendo isso. Porque eu vou atrás, sabe? Eu vou desenvolvendo. Quando me proponho a fazer algo, eu quero fazer com o melhor que eu posso fazer. Pode não ser o melhor do mundo, mas é o melhor que eu posso fazer. E eu sempre falo isso para as pessoas que estão comigo, que fazem curso comigo, que trabalham comigo. Tu pode não estar fazendo a coisa mais perfeita do mundo. Tu pode não ser o melhor profissional do mundo, mas eu estou fazendo o meu melhor com o máximo de dedicação, o máximo da minha entrega, sabe? Entregando para o outro como eu gostaria, como se estivesse entregando para Deus, sabe? O máximo, sabe? Como eu gostaria de que alguém estivesse fazendo para mim. Eu acho que isso também faz muita diferença, né? Porque daí acho que o trabalho, a remuneração financeira, ela acaba vindo... É uma consequência. Em consequência disso, né? Não vira o teu foco principal. E sim aí. O trabalho. Porque eu acho que assim, Samuel, depois que tu... Não é o meu caso, tá? Mas eu digo assim, por exemplo, tem pessoas que são multimilionários, bilionários. Tem outra coisa que move eles além do dinheiro. Claro. Por quê? Chega num certo ponto da vida que o dinheiro que tu tem pode te trazer, no caso de um multimilionário, sei lá, uma pessoa que tem 100 milhões na conta. Não precisa nem ser um bilionário. 100 milhões, tá, né? Já resolve a vida. Mas tem muitos empresários que têm muito mais do que isso. Sim. Muito, 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 muito mais do que isso. A pessoa não precisa mais trabalhar. O que ela pode... O que ela gostaria de ter que ela já não pode ter? Né? Com esse dinheiro. Mas mesmo assim, tem algo que move ela além do dinheiro, né? Tem um propósito, né? O gosto pelo trabalho, pela transformação que ele traz na vida das pessoas, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Isso tem tudo a ver com o que você está falando. Eu vou aproveitar e falar um pouco do que eu tenho desenvolvido no meu trabalho. Vocês que me acompanham sabem que eu tenho, né, os meus negócios todos na área da saúde. São 5 negócios na área da saúde. Um deles são clínicas, né? Então, eu vivo muito este campo de batalha de quem tem clínica, que não é somente glamour como muita gente acha. É uma batalha árdua, né, para realmente atender bem as pessoas, fazer algo diferente, fazer algo que seja que vá fazer a diferença na vida das pessoas. E, paralelo a isso, desde a pandemia, né, algumas pessoas me pediram mentoria e por isso que eu comecei com as mentorias. Né? Eu não me tornei mentor porque eu quis, as pessoas me tornaram porque me pediram, porque eu sempre ajudei as pessoas, tem muita relação com isso. E quando a gente olha para isso, a gente não olha somente realmente por dinheiro, a gente começa a olhar para legado, tu começa a olhar realmente para algo que vai deixar, que tu vai deixar, né? Eu tenho um filho, o que eu vou deixar para ele, não somente do ponto de vista de empresa, do ponto de vista de dinheiro, mas o que eu vou deixar para ele, qual a marca que ele vai olhar e vai dizer, nossa, isso aqui foi meu pai que fez. E um desafio pessoal também. E um desafio pessoal, e tem muito a ver com isso. E por isso que eu desenvolvi, então, um ecossistema de negócios no digital, que se chama dominação clínica, ou seja, eu atendo pessoas que faturam desde 0 até 4 milhões por mês. Né? São pessoas que têm um relativo sucesso aí no que fazem. E por que dominação clínica? Porque são pessoas que querem chegar no topo, querem realmente dominar regiões e querem ser referência, querem encontrar seu propósito dentro dos seus mercados. E ao longo desse tempo, então, desenvolvi mentorias e consultorias e esse ano, né, lancei algo importantíssimo que é o modelo de consultoria híbrida, onde eu consigo entregar toda uma consultoria, ou seja, tu não precisa ficar estudando 1000 horas, tu não precisa ficar olhando 1000 horas, assistindo 1000 horas de vídeo, né? Tu recebe realmente um material pronto para que tu possa implementar diretamente no teu negócio, assim como eu coloco em prática nos meus próprios negócios e de outros mentorados. E aí depois tu participa da mentoria. Então, quis deixar isso aqui claro, porque você que está me assistindo pode ser uma dessas pessoas que precisa disso, que não tem tempo. Nossa, é muito importante. Isso é realmente... Eu vejo que hoje, para mim, né, um dos meus códigos do topo, eu estou ainda numa crescente, né, buscando chegar no topo, mas eu vejo que a minha vida mudou
quando eu comecei a ter bons mentores e quando eu comecei a ter bons consultores junto comigo. Hoje eu tenho 3 consultorias me atendendo. Depois de alguns anos para cá, eu sempre tive pessoas prestando consultoria ou mentoria por mim. Porque tu acaba comprando um pouco da mentalidade da pessoa, tu acaba comprando um pouco das habilidades dessa pessoa, ao invés de tu precisar sentar numa cadeira de faculdade e ficar aprendendo e começar tudo do zero. Não tem como. Tu já tá na metade do topo quando tu pega a mentoria do Samuel. Olha aí, agora gostei, aí não foi combinado. Já tá aqui, ó, mais ou menos. Então tu pega uma pessoa que nem a Carol, que atende aí das 9 da manhã até 8, 9 da noite todos os dias, tem um volume enorme de pacientes, ela, né, viu essa necessidade de realmente, né, profissionalizar o negócio dela. Então ela percebeu, né, que a técnica dela é espetacular, é excelente, tem casos incríveis. Hoje ela tem vários pacientes aí, né, no Brasil todo, como eu falei. Uma pessoa que tem 110 mil seguidores, mais ou menos isso, 111. Né? Tem 111 mil seguidores, um trabalho super qualificado no Instagram. Mas ela também viu que a técnica chega num limite. Né? Tem um momento, quando é que tu percebeu realmente que tu precisava... Não, agora eu preciso me tornar empresária. Uma empresária como hoje tu é de sucesso, mas chegou um momento que tu deve ter tido aquela... Chega, agora eu preciso evoluir nessa parte. Quando que foi esse momento? Tu diz depois que eu já tinha clínica, quando eu quis focar mais na parte de gestão de clínica. Porque tu, assim, tem um momento, né, que tu foi crescendo como profissional, né? E eu imagino que, como a maioria dos empreendedores, tu vai fazendo as coisas vão acontecendo daquele jeito. Eu acho que a gente ainda... assim. Quem é profissional da saúde, né? E daí e vira empresário. Tu foi um dos motivos pelo qual eu te procurei para fazer a tua mentoria. E agradeçam a mim, tá? Porque ele falou que depois que ele viu a minha dor lá, ele teve contato com outras pessoas que também tinham essa dor de, às vezes, não conseguir desenvolver. Aí ele resolveu fazer tudo mastigado, para entregar para a pessoa mastigado. Então, quem virar mentorado do Samuel e programa consultoria dele e receber tudo mastigado, agradeçam a mim. É uma grande verdade. Porque quando a pessoa... ela realmente é muito boa no que faz e a questão da saúde, ela está muito atrelada à questão da confiança, né? Não vai largar o teu rosto para uma pessoa desconhecida ou que tu não confia, né? É uma coisa muito, muito emblemática, né? Então a Carol, ela atende muito. Então para ela conseguir parar né, assim, o atendimento, assistir vídeos, assistir mentoria e aí, né, voltar a atender é muito difícil. Então, por conta disso, que esse modelo de consultoria híbrida, onde eu entrego tudo pronto, facilita um mapa para que a pessoa possa seguir para chegar mais fácil no seu destino. Então, a necessidade que eu senti assim, de focar, investir um pouco mais na gestão de clínica, justamente foi para tentar diminuir um pouco do peso que aquilo acabava me tomando, né? Porque nós buscamos qualidade de vida. Então, para tu ter qualidade de vida, tu vai ter que ter um espaço, pelo menos, para tu chegar em casa e não ficar mexendo no telefone da hora que tu acorda até o horário que tu for dormir. Então, para isso, tu precisa de processos bem estruturados dentro do teu negócio, né? E não dá para ir fazendo tudo assim, né? Desse jeito. Né? Porque no momento que tu atende um montante, aí vem vários pacientes e todas as demandas que aquilo ali necessita, né? Então, tu tem que ter algo bem estruturado para tu conseguir, aí, com essa organização, ter um pouco mais de tempo para ter qualidade de vida. Sim. O tempo acaba se tornando muito escasso, né? Acaba um artigo muito precioso hoje isso em dia. Realmente é algo bem, bem precioso, né? E principalmente uma pessoa que já tem sucesso, né? Ela vai sendo engolida realmente pela agenda, né? Porque vai tendo mais coisas, né? O dia deveria ter 48 horas. Né? A pessoa quer atender em 4 estados, né? É isso aí, mas tudo certo. Tem uma outra pergunta também, para ti, que hoje, né, eu vejo claramente no teu Instagram a importância que tu dá para tua marca pessoal. Né? Tu é muito intencional no que tu faz. Eu vejo que as coisas que tu faz, elas, assim, apesar de ser natural para ti, porque tu tem já o teu jeito, tu consegue, né, colocar aí o teu jeito nas coisas que tu faz, mas tu é muito intencional. Eu vejo que tu cuida muito a forma que tu fala, tu cuida muito a iluminação, né? Quando tu vai fazer teus vídeos, tu cuida muito a forma, a tua postura, a tua vestimenta, enfim, tu cuida muito disso, isso é muito bacana. E esse é outro código importante para quem está assistindo. Muita gente que vai assistir que está começando na carreira, né? Que se inspira na Carol, se inspira em mim, né? Para conseguir realmente crescer nos seus negócios. E essa é uma das coisas muito importantes, que é o nosso
posicionamento, né? Falando principalmente do digital agora, né? Como é que tu controla isso no teu dia a dia? É uma coisa totalmente natural? É algo que como que tu pensa isso na hora de fazer os teus conteúdos? Então, tem várias coisas aí, né? Várias. Dentro dessa pergunta. Se tu entrar lá no meu Instagram, tu vai ver uma foto de antes, né? Antes de fazer os procedimentos, mas logo que eu me inseri dentro do mercado da estética e hoje, né? Então, quando tu vai estudando um pouquinho mais sobre marketing, tu vai tendo algumas jogadas nas quais são interessantes de forma intencional, tu incluindo dentro do teu dia a dia. Eu ainda estou longe do que eu gostaria de estar fazendo, sabe, Samuel? Eu acho que dá para tu fazer conteúdos intencionais desde da xícara do teu café da manhã, sabe? Sim. E trazendo um propósito para todas as tuas postagens com o storytelling, porque o storytelling ele fala muito para as pessoas, então ele engaja mais as pessoas naquele teu conteúdo, gera mais interesse para eles pelo teu conteúdo. Eu acho que aonde eu trabalho dentro de uma clínica, as pessoas que vão buscar um bem-estar, buscar autoestima, elas esperam que o profissional também esteja adequado de acordo com o que elas estão buscando, né? Então, eu preconizo para cuidar da minha imagem pessoal, meus procedimentos estarem bem alinhados de uma forma natural, né? Já que eu trabalho com isso. A vestimenta, eu acho que é importante, porque as pessoas esperam que elas vão chegar ali na clínica, eu esteja bem vestida de acordo com a imagem, porque se eu estou atendendo um paciente que eu quero mudar a imagem pessoal deles, né, externa, através da face, eu também preciso entregar aquilo como profissional que eles vêm buscar, que é segurança, autoridade, transmitir conhecimento através da forma com que tu se comunica, e tanto verbalmente, quanto se comunica não verbalmente através do teu posicionamento, através das tuas vestimentas. Então, é algo que, assim, tem que ser pensado em vários detalhes, mas não é algo que hoje seja mecânico, sabe? Sim, eu sou uma pessoa natural. vaidosa, eu gosto de me cuidar, gosto de fazer uma maquiagem leve todos os dias, sabe? Hoje eu saí de manhã cedo, às 8 horas da noite, agora é 8 horas da manhã, agora é 8 horas da noite. Quando eu saí de casa, eu botei uma roupa para clínica. Eu não pensei na roupa de podcast, entende? Mas tá ótimo assim. Eu teria colocado uma roupa diferente pro podcast, mas hoje foi algo que eu não consegui fazer intencionalmente. Então, nem todos os dias a gente consegue ser intencional, sabe? Mas... Hoje eu não consegui postar as coisas que eu fiz dentro da clínica. E, de forma intencional, eu estaria postando cada ponto do meu dia a dia, criando um storytelling para engajar o meu público, para causar interesse pela história, e aí no final isso vai gerando uma venda indireta. Isso é importante tu falar, porque esse é um conceito que está muito em voga aí no marketing, né? Então quem está olhando agora aqui, assistindo agora e está interessado em saber sobre o marketing, né? Como é que a gente desenvolve esse marketing de conteúdo, né? Uhum. Existe um conceito novo que está sendo falado muito, que é o building public, ou seja, tu está construindo algo aos olhos do público. Uhum. Então, muitas pessoas, assim, eu converso com muita gente que tem clínica, né? De todas as especialidades, médicos, dentistas, profissionais de HOF, né? E tu entra no perfil dessas pessoas, eu brinco com isso aqui, eu sou bem objetivo e falo, olha, isso aqui tá uma panfletagem online. E o paciente, ele não gosta de panfletagem online. O que eu quero dizer com isso? Às vezes está tudo tão bonitinho, tão bem feitinho, tão cortadinho, com um logo, com não sei o que, a cada postagem, que isso não traz resultado. Né? O que as pessoas querem, elas querem encontrar realmente a tua verdade como profissional e querem se conectar contigo por conta da pessoa que tu é. Ou seja, a Carol, no caso aqui, os profissionais de forma geral, precisam pensar que as pessoas se conectam com pessoas. E quando a gente fala de estética, né, a gente está falando sobre a pessoa, ela quer enxergar em ti quem ela pode se tornar. Ela tem muito disso. Então, realmente a Carol entregar isso, mostrar, está sempre impecável, apesar da dificuldade que é. Né? A mulher tem essa dificultadora ainda maior em relação aos homens. Cabelo, maquiagem, precisa unha. ter cabelo, maquiagem, unha. Nossa, realmente as mulheres são heroínas aí em conseguir dar conta de tudo. Mas isso é muito importante. Então, ser intencional naquilo que for fazer.
Muitas vezes eu vejo pessoas que pensam que somente o volume de conteúdo é importante. Não. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Isso aí é papel de influencer que acaba querendo fazer aí, como é que é, post para tigrinho, para esse tipo de coisa, esse tipo de influencer. Agora, o profissional, ele tem que focar na conexão com as pessoas, ele precisa focar em sua autoridade, na criação de, né, e mostrar seus bastidores, conteúdo, né? Criação de um bom conteúdo. Porque é isso que eu falo para as meninas lá na hora de fazerem as postagens, às vezes nos stories. Não adianta só postar, ali estou em um atendimento. É importante, porque é os bastidores. É isso. Mas o que eu estou fazendo nesse bastidor? Não é só postar que está fazendo o procedimento, é o quê? Né? Aqui estou fazendo a marcação do paciente para o protocolo de full facelifting light. Esse protocolo de full face abrange poucas quantidades de ácido hialurônico para promover um reposicionamento facial, no outro story. Com isso, nós conseguimos um efeito de lifting natural, blá, 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 blá. No outro story. Você está sentindo o seu rosto derretendo? Então, esse protocolo pode ser indicado para o seu caso. É isso aí. No outro story. Se você acha que você pode ser candidato a esse protocolo, deixe seu nome abaixo ou clique no link abaixo e entre em contato com a minha equipe. É ótimo, Carol, tu falar. Hoje, inclusive, eu dei mentoria à tarde e nós falamos sobre isso. Porque tem muita gente, eu pego assim, um percentual enorme dos profissionais da saúde, que eles fazem muito conteúdo, mas eles esquecem de fazer uma coisa importantíssima que tu falou, que é o CTA, o Call to Action, a chamada para ação. Não tem sentido tu usar os stories, que é uma ferramenta para contar a novelinha do dia a dia, mas ela também é uma ferramenta principal de venda. É onde as vendas, né, no caso agendamentos, né, ou vendas de tratamentos, ali acontecem muito. Então, de nada adianta tu criar um monte de conteúdo se tu não convida as pessoas para agendar. Isso aí. Então, isso, pessoal, é outro código para vocês anotarem e usarem no dia a dia de vocês. Criem conteúdo intencional, criem conteúdo de valor, mostrem os bastidores, mas todos os dias façam uma chamada para ação. Convide as pessoas para vir para o teu negócio. Né? É que nem nós temos um programa de televisão. O programa de televisão está lá, rodando lá com música, com novela, com seja lá o que for. Mas não tem os comerciais? Em algum momento tem esse comercial. Sim. E aí, nesse momento que a gente faz, né, a chamada para ação para convidar as pessoas para marcar uma consulta ou para fazer algum tipo de tratamento. A Carol faz muito bem, eu observo isso sempre. Inclusive, isso aí é algo totalmente intencional que eu faço. É isso. É isso aí. Inclusive, eu uso ela como exemplo para meus mentorados. Eu falo, olha, sigam a Carol, vejam o que ela faz nos stories. Que as pessoas acabam focando muito, e às vezes de forma muito errada, somente em conteúdo de feed. Né? Vão lá e fazem grandes produções, ou só fazem conteúdo com videomaker. Assim, perdem muito tempo com conteúdo de feed, quando, na verdade, as pessoas muitas vezes querem conteúdo no feed, um conteúdo mais simples, que a gente chama de um conteúdo low-fi, né? Um conteúdo mais simples, mas elas vão se conectar e vão comprar pelos stories. E que outra... daí tu consegue fazer uma sequência, né? Exatamente. Tu consegue fazer um começo, meio e fim. Né? Então, isso é muito bacana tu falar. Ótimo, Carol. Até algo que está em alta hoje, né? Porque tu falaste em relação ao feed de pessoas que utilizam aquilo como se fosse uma panfletagem. Então, tem muito de como está o marketing atual. Isso já foi algo que se buscava, né, anteriormente, um feed mais alinhado, um feed que ornasse mais as postagens, tudo bonitinho, perfeitinho. Aí, hoje está uma tendência a tu trazer diferentes tipos de postagens. Quando tu vai ver grandes mentores de pessoas de muito sucesso, tu vai olhar, os feeds dele tem umas capas que eles mesmos fizeram ali rapidinho. É isso aí. Exatamente. No Reels mesmo. No Reels mesmo. É isso. Sabe? Não aquela coisa assim, às vezes daí tu te preocupa tanto em fazer um Reels perfeito, né, como tu falaste, ter alguém que vai, um videomaker, alguém que vai produzir, fazer uma boa edição, né, daquela perfeita, e tu acaba não postando algo que pode ser interessante para o teu público esperando uma perfeição. É isso. E às vezes uma jogada ali boa, tu pegar na dor do teu paciente, tu encontrar qual é a dor, tu conseguir solucionar o problema e tu chamar ele para te mostrar que tu pode ajudar ele a solucionar o teu problema, pode ser algo que é muito mais valioso do que um Reels que alguém te filmou dentro da clínica e fez a edição para ti e fez tudo perfeito. Tem cara de venda aí, tu quer me vender alguma coisa. Pode acabar vendendo menos e trazer menos interação do que algo que tu mesmo fez. Né? Concordo com certeza.
E uma das minhas viradas de chave tem sido isso, tá? Trazer conteúdo mais orgânico, mais nativo, uma coisa realmente mais normal do dia a dia, mas mesclando e sempre sendo intencional e que as coisas se conversem. Sim. É muito importante, né, que tu tenha uma comunicação em que tu realmente passe por várias fases dentro da criação de conteúdo. E uma delas tem esse conteúdo mais simples, que no meu caso eu fiz uma vez um conteúdo de boné saindo do tênis, suado do tênis lá, e comecei a contar uma história de uma pessoa que tinha feito uma conversa comigo, e aquele conteúdo foi super bem. As pessoas olharam, olha que legal, ele é assim, ele não tá querendo me vender, ele tá querendo contar uma história, e aquela história é uma história que é a história de muita gente, né? Então, quando a gente fala de negócio, muitas vezes o que a gente precisa fazer é contar boas histórias que a gente vive no nosso dia a dia, e essas histórias vão ter outras pessoas que vão realmente se conectar. Porque as histórias, elas são similares no dia a dia, né? A grande maioria das histórias, elas se repetem. E a gente tem que ser um bom contador de história. Hoje em dia eu digo, né? Eu busco pessoas que tenham, além, né, da sua bagagem aí de experiência, da sua bagagem como bagagem com experiência de tanto profissional quanto de educacional, mas que tenham alguns comportamentos, né? E um comportamento importante é esse dom da comunicação, dependendo do cargo. Tem pessoas que, se a pessoa precisa realmente da comunicação, se ela tem uma boa comunicação, ela vai, às vezes, muito mais longe, né, do que uma pessoa que é espetacular tecnicamente. E eu acabo tendo vários cirurgiões plásticos, como eu falei, dentistas, pessoal de ROF. Muitas vezes eu vejo pessoas que são incríveis tecnicamente, tem casos incríveis realmente, mas tem um resultado muito pequeno, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de magnitude do que ela tem feito pela profissão. E às vezes tu pega uma pessoa que ela não é tão boa tecnicamente, mas é uma pessoa que buscou se desenvolver na comunicação, que buscou se desenvolver como empreendedora, que buscou realmente assim mudar a mentalidade do ponto de vista de crescimento, é uma pessoa que tem resultados incríveis. Sim. E aí o que acontece com ela? Ela fica tão confiante que ela consegue chegar, consegue convencer, né? E consegue realmente ver que ela consegue crescer, que ela consegue colocar em prática, que ela consegue crescer e chegar ao topo das coisas que ela tem feito, que ela começa a melhorar tecnicamente também. Então acaba impactando positivamente na técnica. Então isso é outra coisa importante de levar em conta. É muito engraçado, porque daí várias pessoas daí falam assim, eu não nasci para ser empreendedor, por isso que eu não tenho desenvolvido isso, sabe? E eu fico pensando, como é que tu vai desenvolver, então? Se nós voltarmos ao que nós estávamos conversando lá no início, né? De, às vezes, as necessidades da vida, elas te exigirem algumas coisas, né? Então, te exigirem... Por exemplo, eu trabalhei com vendas antes da faculdade. Então, ali eu aprendi a vender, aprendi a desenvolver. Como hoje uma pessoa que, por exemplo, saiu da faculdade de biomedicina, como é que ela vai ter esse desenrolado? Ela nunca trabalhou antes. Como é que ela vai se desenrolar? Como um bom vendedor, sabe? Eu comecei a pensar, quais são as técnicas que tu tem que começar a ir atrás para desenvolver? Entende? Muito bom tu falar isso, porque as pessoas, e eu acho que isso tá caindo um pouco, né? Mas assim, por terra, mas as pessoas tinham um preconceito muito grande com vendas, né? O vendedor, aquele vendedor chato, né? Mas hoje a gente vê que vendas é uma ciência, algo extremamente complexo, que é multifatorial, aí quando tu precisa de várias habilidades para ser um bom vendedor. E é o que eu falei, né? Tu acaba, se tu consegue te comunicar e consegue vender bem e consegue vender o teu peixe realmente, tu tem um resultado muito maior. E esse ponto que tu trouxe, que é muito importante, tem a ver com o que eu queria te perguntar. Quero te perguntar que se hoje tu fosse recomeçar do zero, né? Imagina a Carol, com toda a experiência, mas começasse do zero. Que tu acha que tu diria assim, não, isso aqui é uma coisa que seria fundamental para eu começar do zero e com certeza ir muito mais rápido, crescer muito mais rápido do que com certeza no início não foi tão fácil, né? Então, querendo ou não, né, como eu estou meio nômade, né? O ano passado eu estava morando em Balneário e quero morar na praia agora, né? Depois que a gente chega num certo ponto que a gente vai conseguindo se organizar um pouco mais financeiramente, tu vai podendo te dar o luxo já de escolher mais aonde tu vai morar. Tu tinha tuas clínicas. Tu decidiu que tu gostaria de ser mentor. Então, algo que o teu suporte financeiro através das clínicas te deu a possibilidade de tu começar algo do zero. Sim. Né? Senão, de repente... Não seria possível.
Tu não teria, assim, não seria possível, mas teria algumas dificuldades. Para mim, é a mesma coisa. Fui morar em Balneário, aí achei que Balneário era uma cidade ainda pequena, porque tem menos de 200 mil habitantes, então, para eu conseguir ter o crescimento que eu tenho em Porto Alegre lá, eu imaginei que demoraria mais tempo, então decidi morar no Rio de Janeiro. Apesar de saber que São Paulo seria ótimo para mim, eu tendo lá e tem o business, o dinheiro está em São Paulo, né? Sim. Mas queria morar na praia, então eu me inserindo no mercado carioca, apesar de atender lá há muito tempo, mas uma coisa é tu ir 2 vezes por ano para um lugar, outra coisa é tu estar morando lá. Então eu estou me de frente com essa situação, me sentindo iniciando novamente, tá? E eu fico me perguntando, né, para quem estiver assim, para quem está se inserindo agora de fato no mercado, né, quais seriam as coisas mais importantes para começar, sabe? E eu acredito assim, claro, além das redes sociais, né, que é algo que tu vai fazer sozinho, ninguém vai fazer por ti, então só depende de ti, é só tu começar, né? Criar conteúdo e networking, sabe? Ser bem relacionado, tentar. Não precisa ser bem relacionado, mas tu precisa tentar. Tu precisa Estar nos ambientes. Precisa ter contato com essas pessoas. Tu precisa buscar intencionalmente ter contato com pessoas que vão te apresentar pessoas, vão te indicar pacientes, que vão te indicar. Tu vai ser conhecido no mundo farmacêutico, né, as empresas que vendem ácido hialurônico, toxina botulínica. Então tu vai estar dentro dos eventos e tu vai conseguir ter contato com pessoas que vão ser relevantes para o teu negócio, pessoas que vão te ajudar a mudar a tua mentalidade e outras pessoas que vão te ajudar a influenciar o teu trabalho, te mostrar para as pessoas, né? Mostrar o teu trabalho para as pessoas. Então, assim, lá no Rio de Janeiro, qual está sendo o meu objetivo agora é, além de divulgar mais, né, tentar pensar estrategicamente como um profissional que está se inserindo naquele mercado deve agir estrategicamente através das redes sociais e estou começando a pensar sobre um conteúdo direcionado somente para o Rio de Janeiro, diferente de outros locais. Então, eu tenho que entender qual é o tipo de perfil do meu paciente do Rio de Janeiro, diferente dos outros pacientes que eu estou atendendo. Se eu estou atendendo em Porto Alegre, qual é o perfil do meu paciente de Porto Alegre? Se tu está iniciando na área da estética em Caxias do Sul, qual é o perfil daquelas pessoas? Então, tu pode fazer um conteúdo totalmente direcionado para aquele tipo de perfil, que é que eu busco fazer agora lá, porque tem... É muito diferente as pessoas que moram no Leblon, por exemplo, das pessoas que moram na Barra. Então, fazer conteúdos direcionados e networking para ter contatos. Então, contato com atores, atrizes, influenciadores, donos de loja, donos de salão de beleza, né? Pessoas que podem aumentar a visibilidade do meu trabalho para outras pessoas e assim eu me tornar conhecida por outras pessoas, sabe? E isso que tu tá falando, né? E quando a gente fala assim de networking, né? Tem uma máxima que a gente tem falado e é realmente uma grande verdade, que é tu ser interessante e não ser somente interesseiro. Então, o ato de tu poder servir as pessoas, ajudar as pessoas e realmente, assim, como é o teu caso, né? Tu ser uma pessoa boa com os outros, realmente querer ajudar as pessoas de uma certa forma, enquanto tu está nos ambientes certos, com certeza, eu não tenho a mínima dúvida que tu vai conseguir, né, dar esses passos ali, sabe que eu torço muito por ti, eu tenho a mínima dúvida que tu vai conseguir. Mas isso para quem tá nos assistindo, que está começando ou que está um pouco estagnado, né, no seu negócio, quando tu fala de networking, é muito importante tu lembrar disso. Ser interessante e não ser somente interesseiro. Então, olha para isso. Eu tenho certeza que isso vai te trazer bons frutos. Então, sem dúvida, networking e também criação de conteúdo. Eu quero fazer um complemento aqui contigo, que eu tenho assim, certeza que as pessoas que se desenvolverem em vendas, que as pessoas se desenvolverem em comunicação, que eu falei, que as pessoas se desenvolverem como empreendedores na parte de negócios, de gestão, vocês vão estar um passo à frente. Por que eu estou falando isso? Que hoje em dia
tá muito fácil tu ter a informação que tu quiser. Tu pode pegar um chat GPT e as várias outras inteligências artificiais que existem. Tu pode pegar conteúdo infinito no Google e no YouTube. Então a informação existe, basta tu querer. Tu não precisa nem contratar uma mentoria ou uma consultoria no início. Tu pode realmente fazer algo diferente somente assistindo conteúdo gratuito. Então vai muito, né, além de tudo isso que eu falei, da mentalidade da pessoa perceber que ela tem à disposição um cardápio completo com tudo que ela precisa fazer o quê? Pescar a coisa certa, ela precisa ir pescar, não pode, né, deixar o peixe não pode vir sozinho, né? A gente precisa saber pescar. E hoje em dia as pessoas que estão começando precisam olhar para isso. Comunicação, vendas, networking, redes sociais, entender de negócio. Isso vai te colocar à frente de muitas e muitas pessoas, que eu acabo atendendo muitas pessoas no meu dia a dia e eu vejo que as pessoas só muito tempo depois começam a olhar para isso. Então, se tu já inicia com essa mentalidade, tu tem, com certeza absoluta, grandes diferenciais para chegar à frente, para conseguir escalar esse topo. Isso aí. Bom, e ele não deixou eu terminar de contar como é que eu me sim, eu também corto as pessoas eventualmente. Gente. É isso aí. Até agora ele não sabe. E falamos. Ele não sabe. Esse é o Samuel e essa Carol. Duas pessoas aceleradas conversando. Dá nisso, né? Tu quer que eu te conte ou não? Conta, quero saber. Então, minha mãe disse que eu não sabia nem botar um vaso em cima da mesa. O trauma. Aí, minha mãe disse que eu não tinha capacidade. Ai. Várias situações da vida, né? Ou tu pode te vitimizar, ou tu pode... É isso aí. Né? E a mãe da Carol é super bonitona, eu tô fazendo uma brincadeira cuidada. aqui, mas eu vejo que tem várias situações, né, Rafael, e que nós estávamos falando, Samuel, desculpa, sobre as dificuldades que te impulsionam para algo. Tem várias pessoas que ficam no local de vitimização e elas não usam aquilo ali como um trampolim para fazer algo diferente, só ficam se vitimizando, né? Então, isso foi só uma brincadeira, né? Não me sinto assim. Mas aí eu fui, dentro do que eu gosto. Eu gosto de biologia. Daí, meu pai queria que eu fizesse direito ou administração para fazer concurso público. Daí eu não queria, mesmo porque tinha uma faculdade do lado, que era a Unisc, eu ia ter que voltar de Rio Pardo todos os dias, ir para Santa Cruz e voltar. E eu louca para sair da casa dos meus pais com 17 anos. Aí pensei, o que eu vou fazer? Não quero fazer biologia. Aí, tinha a novela O Clone naquela época. Aí no Clone tinham os exames de DNA. E daí, os exames de DNA eram coisas caras. E se imaginava se quem fizesse exame de DNA ia ganhar dinheiro. E meu pai dizia assim, não, tu não vai fazer arquitetura, porque... primeiro que não tinha nenhum arquiteto na cidade de Rio Pardo. Os arquitetos daqui da região estão passando fome, tipo assim, né? Porque, claro, ninguém cuidava das casas. Sim. Naquela época lá em Rio Pardo, colonização portuguesa, ninguém nem aí. Hoje está tudo bonitinho. Mas ninguém nem pintava as casas dele. Claro, como é que alguém vai ganhar dinheiro nessa área, né? E hoje, a arquitetura aí também é um boom, né? Mas para tu ver como era algo que já estava relacionado à beleza, né? E à estética. Aí eu fui fazer biomedicina. Daí quem faz exame de DNA deve ser, então, uma pessoa que ganha dinheiro, né? Aí meu pai, então esse tu pode fazer. Aí fui, né, pra Cachoeira, daí saí de casa, queria vir pra Canoas, né? Mas em Canoas a Ubra era muito mais cara. E meu pai fazendo um esforço. Ele era militar, daí ele era apicultor também, vendia chinelos coloniais, então se virava nos 30, assim, né? Pra conseguir pagar minha faculdade, foi com muito esforço. E aí fui fazer biomedicina. Mas somente no último semestre que eu fui ver que, de fato, era um biomédico. Então, eu ia me formar em análises clínicas. Exame de DNA. Exame de DNA, a gente só viu ali na faculdade. Para exercer aquilo, eu teria que fazer uma pós-graduação. Mas, de fato, o que eu faria era exame de sangue, exame de urina, fezes. Ainda bem que isso não foi sêmen, dessa área, né? Não licor. tem a ver contigo. Mas, então, eu me formei nisso. Eu trabalhei durante 1 ano no laboratório de análises clínicas, e aí, na época, eu fazia pós em acupuntura, e ali na acupuntura eu via a possibilidade de trabalhar com estética, mas não existia biomedicina estética ainda, e aí tinha o ex-namorado meu que ele estava fazendo curso de shiatsu, e uns cursos, assim, de terapias,
E daí ele começou a me falar também ali sobre as drenagens que ele via, eu tinha ouvido falar no curso, procedimentos estéticos corporais. E eu, desiludida já da análises clínicas, ganhava R$ 1.200 por mês, trabalhava todos os dias, plantão dia sim, dia não, de sobreaviso. Então, um dia eu trabalhava 7 dias, no outro dia 7 horas, no outro dia eu trabalhava 7 horas e ficava de plantão a madrugada inteira, das 7 da noite até as 7 da manhã, 12 horas de plantão de sobreaviso. Aí no outro dia começava às 7 horas da manhã de novo, trabalhava 7 horas, aí outro dia trabalhar e sobreaviso. Por R$ 1.200 no mês. E aí tinha que fazer plantão no Natal, Réveillon, Carnaval, sabe? Não tinha 13º, não tinha carteira assinada, não tinha nada. E aí aquilo ali chegou a um ponto que... Aí eu trabalhava no laboratório do Hospital Montenegro, fui trabalhar no laboratório na praia, Ai, meu Deus, esqueci agora. Do lado de Imbé, como é que é o nome daquela... Tramandaí. Fui trabalhar em Tramandaí no inverno, e aí um vento que Deus mandava. Eu não sei porque naquela época eu não buscava nada de direitos, assim, não tinha vale transporte, carteira assinada, não tinha nada. Aí, só que o apartamento que eu peguei ganhava 1.400 daí. Só que daí meu aluguel era 600, né? Eu vivia com 800. Aí o meu trabalho era meia hora de distância de onde eu morava. Aí eu ia caminhando de manhã, ao meio-dia eu tinha 1h30, e eu voltava para casa para comer alguma coisa que era miojo, normalmente, e aí voltava mais meia hora. Então, só no intervalo do almoço eu ficava 1 hora caminhando para ir e voltar, e para comer uma coisa rápida em casa, porque com R$ 800 não tinha como almoçar todos os dias no restaurante, né? Ou, às vezes, pegava algum lanche, alguma coisa, e ficava lá no laboratório mesmo. E aí, chegou o dia que... Daí, eu virar de chave. Eu acho que precisa de um virar de chave. Precisa acontecer algo na tua vida, se tu não é empreendedor ainda, que vai te fazer sentir tanta dor daquilo, que tu vai... ficar tão insatisfeito com aquele processo que tu tá atual, que tu vai querer trazer uma mudança para tua vida. E aí eu saí num dia, daí ia pegar ônibus naquele dia, comprar, né? Eu fazia de tudo para não ter que pegar ônibus, para não gastar 13 e pouco. Fazia diferença no meu orçamento, porque quem ganhou 800, claro, 13,90 e poucos, era dinheiro. E aí tava chovendo, daí eu saí com uma sombrinha, aí veio um vento muito forte, daí sabe quando tu vem aqueles ventos e daí tu sai assim com o guarda-chuva, sai correndo assim, o vento, daí o guarda-chuva virou, no que o guarda-chuva virou, eu caí de joelho assim, e daí eu abri ali, eu comecei a chorar, eu disse, eu não aguento mais, tipo, eu tava longe da minha família, eu tava longe do meu namorado, minha família tava quase 5 horas de distância de mim, meu namorado quase 3 horas de distância de mim, morando sozinha naquela cidade, ganhando pouco, morando longe do meu trabalho, sabe? Passando trabalho, porque quando eu me formei, meu pai disse assim, agora tu te vira, não vou te dar mais nenhum real. E ele fez certo, porque ele fez com um grande esforço, pagou a faculdade para mim, sabe? Tirou deles em prol dos filhos, né? Eu acho que o amor dos pais é algo muito louco. E daí ali eu disse assim, não, preciso mudar a minha vida. Eu não quero mais viver assim, não quero mais. Sabe aquele momento que tu chega no fundo do poço? Então, às vezes as pessoas, elas estão no fundo do poço e aquilo ali é tão desconfortável para elas, mas às vezes elas ficam ali durante muito tempo. Elas não percebem o quanto aquilo ali pode ser uma oportunidade de Deus para fazer algo totalmente diferente. Tu já tentou aquilo, não tá dando certo, aquilo tá te motivando, tá te deixando triste. Vira a chave da tua vida e vai atrás de algo mais. E aí ali eu resolvi largar o canudo de biomedicina e fui fazer curso de massoterapia, de limpeza de pele básico. Então, eu comecei na estética sendo massoterapeuta, trabalhando com estética básica, drenagem linfática, pós-operatório, massagem modeladora, massagem estética. Meu pacote de 10 sessões era R$250. 10 sessões de 1 hora de massagem. Eu me matava. E eu fazia a melhor massagem do mundo, assim, ó. As mulheres iam lá e faziam um procedimento para gordura localizada e celulite perfeito. E aí, ali, quando eu abri um negócio, junto com o meu ex, que ele era educador físico, ele dava aula de pilates, e eu daí fazia a parte de estética. Eu comprei um ultrassomzinho, na época, R$900, bem pequenininho, ultrassom. Aí comprei uma manta térmica, uma dermologia,
E comecei com esses procedimentos, assim, bem simples. E aí, deu meio ano, Samuel, surgiu a biomedicina estética. Aí, os procedimentos que até então somente os médicos poderiam fazer foram habilitados também para os biomédicos. Então, eu comecei a fazer os primeiros cursos do Brasil de biomedicina estética. E sou da primeira turma de biomedicina estética do Brasil. Então, dali, dos meus procedimentos de 10 sessões por R$250, eu já comecei a inserir o Carbox. O Carbox eu já cobrava R$50 a sessão e demorava meia hora. E depois a intradermoterapia. A intradermoterapia era 135, era 15 minutos. Então, foi baixando o meu tempo de atendimento e aumentando exponencialmente o meu ganho, né? Então, eu saí de 25 já para outro procedimento que eu demorava 15 minutos e ganhava 130. E aí, ali, né, comecei com bem o básico mesmo, né? E aí, depois fui fazendo outros cursos, botox e preenchimento e só foi, né? Abri minha primeira clínica em São Sebastião do Caí, depois deu 1 ano e pouco eu abri em Montenegro. Todo mundo, quando eu falei que ia abrir em outro local próximo, assim, disse assim, tu é burra. Como é que tu vai abrir um lugar assim, um do lado do outro? É como se tu tivesse, por exemplo, uma clínica em Porto Alegre e tu não pudesse ter uma filial, Sim. Entende? Então, ter pensamento de interior pequeno, né? E aí foi um sucesso, né? As 2 clínicas ficaram super rentáveis. Como eu fazia muito curso em São Paulo, Rio de Janeiro, comecei a fazer atendimentos, que eu atendo até hoje. E foi assim. Aí, quando eu vi, as coisas foram acontecendo. E quando me perguntam, assim, nem sei se tu vai perguntar isso, mas se tu for perguntar, eu já vou responder. Que agora eu comecei a falar. Já vou antecipar. Qual é o segredo para o sucesso? Né? Eu acho que é tu fazer o que tu tem que fazer, sabe? Porque muitas das pessoas elas não querem fazer o que elas têm que fazer. Tu tem que estudar marketing? Vai estudar marketing. Tu tem que saber vender? Vai aprender a vender. Pega. Me lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista no Santander. E aí, até passei, mas depois eu vi que, para mim, junto com a faculdade, eu não poderia manter. Ele pegou assim, me vende essa caneta. Pega qualquer coisa, pega um copo de água e pensa como é que tu faria para vender o copo de água para alguém. Vai lá na loja da loja que tu gosta de comprar e vê como é que o vendedor te vende. Aprende, entende? Tu tem que saber como é que eu vou fazer um bom conteúdo. Tu tem que saber como é que eu vou, quais são as estratégias para o teu negócio. O que eu preciso para ser um bom profissional técnico? E ir atrás. Eu estudo todos os dias. Todos os dias. Eu não faço nada sem intenção. No meu dia a dia. Claro, às vezes eu, como hoje, não pensei na roupa do podcast que eu passei o dia inteiro atendendo. Mas se eu acordo de manhã, eu acordo com uma oração. Aí quando eu vou para a clínica, não fico vagando assim, pensando nada. Já boto algo que eu vou aprender, sabe? Então, assim, tô na academia, tem alguns momentos ali, claro, tu tem que desopilar também, mas sempre pensando, faz contato com quem faz networking, sabe? E estudando todos os dias, aprendendo alguma coisa nova. E então, se desenvolver. É verdade, porque em diversos momentos, eu até dizia, Carol, pelo amor de Deus, a Carol ia fazendo mentoria, participando de mentoria comigo, dirigindo. Tá? Ela ouvia direto, né, os conteúdos gravados, conversava comigo, então não existe mais aquela coisa assim de vou estudar, vou me formar e vou fazer a minha profissão. Tu não vai nascer e vai morrer estudando. Né? E quem tem esse entendimento que estudar faz parte, eu sou muito partidário disso. Né? Hoje mesmo eu falei, qual foi a minha rotina hoje, né? 6 da manhã, acordei, fui para academia, tudo mais, fiz uma oração também. Né? A gente vem se conectando muito com Deus e eu vejo que tu tem ido para esse caminho também. Né? É uma coisa importante também para a gente possa ter fé, possa ter força nos momentos que mais são difíceis para nós, né? Ter um apoio realmente aí da nossa fé. Mas sobre estudar, sobre ler, né? Eu vejo pessoas que acabam não estudando mais depois que simplesmente se formam. Né? Samuel, mas como é que tu consegue tocar 5 negócios, 8 clínicas, a mentoria, blá, blá, eu também não sei como é que ele consegue. E ainda ler. Mas tem um segredinho sobre ler, tá? Eu gosto muito de ler.
todo dia, não importa se eu estiver cansado, se eu tiver saído, né, com a minha família ali, estou de ressaca, se eu não dormi bem e tal, mas todo santo dia eu vou ler 10 páginas no livro. Então eu vou ler 10 páginas. Hoje eu li 10 páginas. Chegou meu filho já depois ali, gritando e brincando e tudo mais e tal, eu paro depois, ok, quando eu tiver mais um minuto, eu vou lá ler mais uma página. Então se tu ler 10 páginas por dia, vai chegar um momento que tu vai conseguir ler um livro por mês. 12 livros por ano, tu já está à frente da maior parte das pessoas. Só que, claro, não precisa ser somente leitura. Tu pode assistir né, podcasts como agora vocês vão estar assistindo, né, o Código do Topo. Tu pode estar numa academia e ouvindo alguma coisa que vai te inspirar. Isso. Tu precisa variar realmente o teu repertório, porque tudo isso vai fazer tu melhorar como profissional. Tu vai conseguir ter mais repertório na hora que tu for conversar com as pessoas, tu vai te tornar uma pessoa melhor, mais interessante de conversar. E não é interessante. É isso aí, tu vai ter o assunto, tu vai ter assunto para conversar com essa pessoa que não vai ficar somente naquele teu mundinho. Então, mulher, se tu quer aprender algo diferente durante o dia, tu vai te maquiar todos os dias. Vai passar um filtro solar, um blush, um batom, um rímel, alguma coisa assim. Naquele período ali, a gente vai levar pelo menos uns 10 minutos para fazer isso. Dá para fazer uma oração. Sim. Todos os dias, nesse horário, tá? Ou, quem não tá buscando espiritualidade ainda, ali tu já pode fazer algo, já assistir algum podcast, um vídeo no YouTube, já pode aprender algo. Vai pro trabalho, 10 minutos. Dá pra ouvir algo também interessante pro teu negócio. Então, assim, só aí tu já consegue pelo menos 20 minutos, meia hora de algo que tu vai ter um aprendizado diário. Então, tem como fazer. Só que às vezes a gente entra no piloto automático e acaba não fazendo. Tu vai te maquiando rápido, tu vai dirigindo rápido pro trabalho, tu vai ouvindo uma música, sabe? Todos os dias ouvindo uma música. Quem sabe um dia tu vai ouvindo uma música, outro dia tu vai aprendendo sobre algo que seja interessante pra tua carreira, pra te desenvolver como pessoa, sabe? Em algum aspecto. É isso. Então tem como a gente inserir. É tu realmente entender que isso faz parte. E tu tem que aproveitar, não dar desculpa. Né? Não ser bom de dar desculpa, ser uma pessoa bom de arrumar soluções. E quem empreende, com certeza absoluta, uma das coisas que eu mais aprendi ao longo do tempo é que tu não pode te chatear por conta dos problemas que tu precisa resolver. Né? Tu não pode te incomodar porque eu tenho uma série de coisas para resolver aqui. Quem é empreendedor precisa ter o entendimento de que, sim, tu vai precisar resolver problema, tu vai precisar te incomodar, tu vai precisar resolver. E não tem como tu resolver as coisas se tu não tiver repertório. Né? E muito do que tu estuda, né? Conhecimento atrelado à experiência. Então, hoje, Carol, olhando para ti, né, o que tu observa nos profissionais, além de ti, que mais crescem? O que eles têm de diferente? Certamente tem pessoas que tu admira, que tu olha para essas pessoas e fala, olha, isso aqui essas pessoas têm feito e eu me inspiro, eu venho buscando trazer para mim. Eu acho que é essa coisa ali, o intencional com mais intenção, entende? E é aquilo que tu falou de uma boa comunicação. Uma comunicação estratégica e intencional. E acho que a grande chave ali dos grandes profissionais que estão se inserindo bem no mercado, sabe? Estratégias de marketing. Se eles sabem se posicionar de uma forma intencional com o marketing legal, tem um boom, assim, gigantesco. Então, por exemplo, ontem eu cheguei, atendi, mas tive um resultado incrível de uma paciente ontem, eu ainda não consegui postar. Às vezes hoje eu tive um resultado incrível de um paciente e eu não consegui postar. Aí eu vejo que alguns profissionais, eles conseguem desmembrar tanto aquilo, daquela forma de storytelling que nós estávamos falando, que eles conseguem entregar tanto resultado e conhecimento para as pessoas que estão vendo aquele conteúdo ali, que eles fazem a pessoa acreditar que eles são a única fonte para a pessoa resolver aquele problema. Sabe? Então, eu me inspiro nessas pessoas que conseguem trazer um conteúdo assim que vai ser disruptivo e que vai ter uma entrega e vai ter um poder de convencimento ao mesmo tempo de uma forma sutil e leve. Sim, algo natural e que realmente a pessoa veja, parece fácil.
Isso aí. Parece fácil. Uhum. Isso é muito... E assim, na prática, no dia a dia, precisa ser fácil realmente pra gente. Porque senão é um fardo. Sim. Né? E tudo que é um fardo não vai ser, né, realmente algo que vai ser sustentável ao longo do tempo. Falando ainda sobre conteúdo, porque eu gosto muito dos teus conteúdos, acho que tu manda bem demais os teus conteúdos, mas teve algum conteúdo que tu falou, nossa, esse aqui foi um conteúdo que trouxe muito resultado para mim e que tu já replicou ele mais vezes, alguma coisa que tu acha que funcionou muito para ti em termos de conteúdo ou formato de conteúdo que tu mais gosta de fazer, que te traz bastante resultado? Acho que transformações, antes e depois, assim, as pessoas gostam. Sim, eu vejo que nas tuas as transformações que tu mostra, tu faz uma coisa que eu gosto muito, que é mostrar a transformação não só objetiva, não só assim o rosto marcado, né, só aquela, mas é mostrar a pessoa se emocionando, é mostrar a pessoa falando, é mostrar a pessoa o sentimento da pessoa com aquela transformação, né? Então isso é muito bacana quando tu faz, e eu gosto muito desses conteúdos que tu faz, porque tu mostra a transformação que não é objetiva, que não é de fato. Porque o que eu mais vejo também, e sou radicalmente contra, quem me acompanha e quem são os meus mentorados e sabe disso, é ficar postando toda hora antes e depois, um do lado do outro, de foto de antes e depois. Isso é importante também, mas não pode ser só isso. Então, mostrar realmente essa transformação da pessoa, aquele processo todo acontecendo, isso é muito legal. Né? Isso aí e a questão de tu ir na dor também da pessoa. Tu entender a dor, tu entender quais são as dores, né, que a pessoa sente e tu trazer a abordagem e a solução para aquele problema, sabe? Isso que eu vejo, assim, que são os conteúdos que mais estão dando resultado em todos os nichos no Instagram, né? Perfeito. Eu crio um conteúdo normalmente na clínica quando eu estou fazendo a avaliação do paciente. Ele chega assim, Carol, por exemplo, eu quero fazer preenchimento de olheiras, mas eu vi que várias pessoas ficam com bolsa. Ali eu tenho uma jogada de conteúdo. Eu já pego, já abro minha câmera e já começo a fazer explicar aquilo para o meu paciente e também já gerar um conteúdo através daquela dor direta, né? É o que eu falei antes, é o building public, é construindo, né, aos olhos das pessoas, as pessoas vendo aquilo ali acontecendo de forma natural. Muitas pessoas falam, mas eu preciso daí ter um social media, um sombra praticamente, a pessoa 100% do tempo junto comigo para conseguir fazer isso. Essa é uma das coisas que não é verdade, né, Carol? E tu faz isso muito bem. Tu precisa entender de conteúdo, tu precisa entender de luz, tu precisa entender de som, tu precisa entender de copy, né? A parte do texto, do que tu vai falar, mesmo que não seja uma coisa extremamente estruturada, mas tu precisa entender de gancho, né? Qual o gancho inicial que eu vou usar para chamar a atenção. Às vezes o teu conteúdo é muito bom, mas às vezes o que falta é um bom gancho para chamar a atenção. Porque no início do vídeo é o que faz a pessoa ficar ou não no vídeo. Exatamente. Os 3 primeiros segundos são vitais para um conteúdo que tem um alto potencial, né? Mas que realmente tu precisa chamar a atenção da pessoa com esse gancho inicial. Tem uns ganchos assim, você já preencheu olheiras e ficou com bolsas. É isso. Eu posso te ajudar a resolver esse problema. É isso aí. Então tu tá falando diretamente com a dor da pessoa, né? Então tem uns ganchos assim que eles chamam muita atenção. Eu fiz um curso de código viral para Reels. Sim, e tem vários tipos de ganchos, são muito legais. É isso aí. Então é estudar. É o que eu te falei. Qual é o segredo? É fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Ir atrás e estudar tudo que tu precisa para alavancar o teu negócio. Sair da cadeira, né? Sair da lamentação, sair do vitimismo. É realmente ir atrás. Porque no fim das contas, a briga principal é contigo mesmo. Né? A briga principal é contigo mesmo, não é com outra pessoa, não é com o teu concorrente. Essa é um pensamento de escassez, tu ficar pensando o tempo todo que tu não tá indo bem, justificando porque tem outros indo bem. Tu tem que pensar em ti mesmo, o que eu vou fazer para me tornar melhor. E esse é outro código importante, que inclusive, já fazendo um spoiler aqui, eu tô escrevendo um livro, Carol. Que legal! Eu tô contando para Carol antes aqui que eu tô escrevendo um livro. Em breve eu vou trazer mais informações, mas esse livro vai trazer os principais códigos do topo, que eu tenho conversado com pessoas assim como a Carol, que são super talentosas, pessoas que realmente têm relevância no mercado. O que essas pessoas têm conversado comigo, têm me falado?
o que eu tenho captado de códigos que são atemporais, que pode passar daqui a 10, 20, 30 anos e que realmente aquilo ali vai servir com certeza para as próximas gerações. Então, esse é um tipo de legado, né? Eu costumo dizer que um homem ou uma mulher, mas no meu caso um homem, né? Ele se torna realmente uma pessoa satisfeita, uma pessoa realizada quando ela consegue algumas coisas, né? Tu consegue realmente crescer, tu consegue te tornar um pai de família, tu consegue ter um relativo sucesso aí no teu trabalho, no seu trabalho, né? E agora, no meu caso, algo que era muito emblemático para mim, era um grande sonho, que era algo que para mim era muito importante realmente, é escrever o primeiro livro, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, né? Então vamos ter esse livro aí. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Vai ser, e com certeza vai colaborar para muita gente. O que tu acha, né? O que tu acha que vai mudar? Qual uma tendência? O que tu acha que é algo que tá acontecendo na estética e que vai impactar muito a estética nos próximos anos? Tem algo que tu tenha visto que tem sido que as pessoas precisam ficar atentas ao que está acontecendo? Eu acredito, né, que a grande era da beleza natural chegou, né? Há alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, quando a harmonização facial deu um boom, assim, era com grandes transformações, com grande quantidade de ml, né? Então as pessoas, elas se transformavam o seu rosto, né? E hoje está se buscando cada vez mais naturalidade. Então, os procedimentos estéticos que eles trazem um embelezamento, mas de uma forma natural e sutil, embelezam, mas sem as outras pessoas entenderem o que a pessoa fez. Eu acho que é a grande tendência... Que é o Quiet Beauty, né? O Quiet Beauty, que chama. É isso aí. Muito acho bom. que é a grande tendência, assim, e eu acho que só tem a se desenvolver mais aí para os próximos anos. Excelente. Então, qualidade de pele, né? Uma pele bem iluminada, bonita. Então, sem grandes volumes, buscando mais, assim, uma diferença entre os gêneros. O homem com o rosto mais angulado, mais marcado, né? O queixo mais projetado. A mulher com o rosto mais arredondado, porque antes se tinha mulheres com o rosto totalmente angulados, totalmente masculinizados, né? Então, está se buscando agora também uma conexão com as suas energias, né? Tanto o homem se conectar com a energia mais masculina e a mulher se conectar com a energia mais feminina e, através da sua face, conseguir demonstrar isso de uma forma natural e sutil, né? Então... eu acho que essa é a grande tendência aí da estética para os próximos anos, que só se desenvolve cada vez mais. E eu vejo muito, né, assim, por ter tido um tempo ali de convívio muito com a Carol, que ela se preocupa demais isso com as pacientes dela. Eu vejo isso muito. Então, quem é paciente da Carol pode se considerar uma pessoa de sorte, porque ela realmente se importa muito com as pessoas. Ela busca fazer sempre o melhor, busca trazer novidades, busca estudar, busca trazer os melhores produtos, tudo para que realmente, né, a experiência da pessoa seja a melhor possível, atrelada ao resultado, e não especificamente somente falando de um procedimento, né? Porque é algo que eu sempre, né, eu conversei com a Carol e converso com todas as pessoas que convivem comigo, a gente não pode olhar para a pessoa somente como algo pontual. A gente precisa olhar para essa pessoa como uma jornada. O que essa pessoa vai desenvolver junto comigo ao longo dessa jornada? E quando tu tem esse pensamento, tu não precisa fazer algo que eu sou radicalmente contra, que é ficar correndo atrás de paciente novo todo o tempo. Tu precisa agradar e ter bons resultados e entregar uma jornada de cuidado, né? Um relacionamento com as pessoas, que tu vá ter essa pessoa sempre contigo, né? Enquanto ela vá viver aí, vai estar te acompanhando, vai estar junto contigo. Esse é um segredo, é um código importante para vocês também levarem em conta. Não corram somente atrás de gente nova. Agradem as pessoas que estão com vocês, que estão te dando a oportunidade, né, de faz o teu melhor com as condições que tu tem. Com amor, né? E enxergar o outro de fato, né? Além do que tu consegue ver externamente, né? Conseguir enxergar essa pessoa por dentro, né? Entregar as coisas com amor. Excelente. Então, um papo que a gente poderia ficar aqui, duas até pessoas amanhã, que falam muito, né? Os dois que falam já não podem mais, poderíamos ficar, e eu não tenho a mínima dúvida que nós vamos ter mais conversas dessas com a Carol. Sempre vai ser sempre um prazer estar com a Carol junto conosco aqui, e agradeço muito por tu estar aqui, compartilhando, servindo as pessoas, trazendo, né, insights para que vocês possam aplicar nos seus negócios amanhã. Já pode sair aplicando, trazendo coisas novas para vocês. Então, para finalizar, eu sempre tenho essa pergunta. A Carol já trouxe vários códigos do topo, coisas que realmente fazem a diferença, mas qual é
esse código principal que tu quer deixar para as pessoas que pode realmente fazer elas chegarem ao topo das suas profissões? Eu já respondi, vou falar de novo. Façam o que precisa ser feito. Não tem nenhum superpoder, não tem nenhum super-herói, uma super-heroína. Todo mundo que conseguiu chegar em algum lugar do topo fez tudo o que precisava ser feito. Então, faz o que precisa ser feito. Espetacular. Eu concordo totalmente com a Carol e tenho certeza absoluta que se tu pegar esses insights valiosos que ela trouxe para vocês vão ir melhor. Carol, muito obrigado por ter compartilhado, tá aí servindo as pessoas. Isso é realmente uma forma de quem está à frente, né, nas suas profissões, é servir o próximo, deixar um legado, trazer informações para as pessoas que estão vivendo, né, num outro momento de vida ou que estão querendo melhorar cada vez mais. Então isso é realmente uma atitude de gente grande. Obrigada a você pelo convite. Eu espero que as pessoas que estejam nos acompanhando, elas possam trazer algum tipo de transformação para a vida delas, né? No momento que a gente transforma a nossa vida, a gente transforma a vida de todo mundo que está à nossa volta, né? Então, inspira outras pessoas, então que a gente possa inspirar um pouquinho, alguma coisa, em algum detalhe da nossa conversa aí, alguém que possa trazer uma transformação para a sua vida e para as pessoas que estão na sua volta. Obrigada, Samuel. Obrigada, Deus, por estarmos aqui. E é isso, só sucesso e rumo ao topo. Rumo ao topo. Vamos lá.